E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje eu vou comentar sobre uma das principais queixas que eu recebo após um final de semana. Nutri, eu não sei o que aconteceu, mas depois do final de semana eu subi na balança e eu engordei 2, 3, 4 quilos a mais só no final de semana. Não acredito nisso, eu treinei certinho no meio de semana e no final de semana eu comi uma coisinha ali, bebi uma cerveja, comi uma pizza e na segunda-feira eu estava com 3, 4 quilos a mais. Eu não acredito nisso. Eu engordei. Mas calma, eu estou aqui para tentar te acalmar de alguma maneira, porque muitas vezes você pode desanimar olhando o peso na balança na segunda-feira. Mas o que eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês é: será mesmo que isso é gordura? Tá? Eu sei que pode parecer assustador você se pesar no final de semana, ver o peso aumentou e parece que você jogou tudo por água abaixo. Você jogou tudo fora, todo aquele esforço que você fez no meio de semana. Mas calma, tá? Calma, calma, calma. Eu estou aqui para te dar um conhecimento e sabendo disso, eu tenho certeza que você vai ficar tranquilo depois do final de semana, porque você vai ver que será que realmente é gordura? Ou será que é outra coisa? Essa é a questão que a gente vai responder aqui hoje, tá? Então respire fundo e não se desespere, tá? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que para você ganhar 1 quilo de gordura, seria necessário você consumir mais ou menos 7.000, 9.000 quilocalorias a mais, excedente para seu corpo ser viável, seu corpo produzir 1 quilo de gordura e armazenar. Você teria que consumir 7 ou 9.000 quilocalorias a mais. Isso é muita coisa. Se a gente for levar em consideração o padrão populacional de consumo, dá mais ou menos de 2.000 quilocalorias para manter ali a saúde, né? Pensando no geral, você teria que consumir esses 2.000 mais os 7.000, que daria mais ou menos 9.000 e pouco, tá? Então, é muita coisa. E se você engordou, entre aspas, se você viu que após o final de semana você se pesou ali na segunda-feira e viu que estava 2, 3 quilos a mais, você teria que consumir 14 ou 21.000 quilocalorias a mais para ser viável para o seu corpo produzir 3 quilos de gordura. Eu acho muito improvável que isso aconteceu. Muito improvável. Mas, então, Matheus, o que que pode explicar esse aumento repentino de peso na balança? O que que será que aconteceu? O fato é que depois que eu passo o final de semana, aumenta 3 quilos na balança. Como é que você explica isso, Matheus? Tá? E aqui a gente vai explorar algumas razões pelos quais esse peso na balança pode aumentar após o final de semana, tá? Então fica calmo. A primeiro ponto é em relação à retenção hídrica. O nosso peso, ele é muito volátil. Você até pode perceber que pela manhã seu peso é menor e à medida que você vai se hidratando, à medida que você vai comendo, o seu peso também vai variando, tá? E no final de semana, muito provavelmente você muda um pouquinho a sua rotina de alimentação e você acaba consumindo, por exemplo, mais alimentos que contenha sódio, por exemplo, comer uma pizza, comer uma batata frita, enfim. Isso pode gerar uma retenção hídrica. E aí você pode aumentar uns 2, 3, 4 quilos a mais só por conta de uma retenção hídrica. É muito comum isso acontecer. Um outro ponto é em relação ao álcool. O álcool, ele tem a propriedade de te desidratar. Então, para aquelas pessoas que acabam bebendo álcool no final de semana, para as pessoas que bebem álcool, muito provavelmente você deve se identificar que você começa a beber e começa a ir no banheiro toda hora. Parece que você não consegue segurar o xixi. Isso acontece porque o álcool tem a propriedade de inibir um hormônio chamado antidiurético, o ADH. E quando ele inibe esse hormônio, você começa a eliminar mais água. Em primeiro momento, o álcool ele te desidrata, mas depois que você para de beber o álcool, como mecanismo de defesa, seu corpo retém muita água, retém todo tipo de água. E aí você vira um baiacu. Aí chega lá na segunda-feira, você vê 2, 3, 4, 5 quilos a mais
no peso na balança, e aí o que que você pensa? Você pensa que é retenção hídrica ou você pensa que é gordura? É muito provável que você pense que a maioria ali é gordura. Meu Deus, não acredito. Eu engordei 3, 4, 5 quilos de gordura. Não acredito. Vou desistir do processo. Mas calma. Na maioria das vezes não. É retenção hídrica, na verdade. Grande parte disso aí é retenção hídrica. E isso é para você ficar mais tranquilo. Claro, você deve se preocupar em realmente melhorar o seu final de semana para não extrapolar, ter consciência para que você chegue na segunda mais tranquilo ou tranquilo, tudo bem? Mas a grande parte desse peso que você vê na balança na segunda-feira é de retenção hídrica. Seja porque você consumiu mais alimentos que contenham sal, por exemplo, hambúrguer, pizza, batata frita, seja porque você exagerou um pouquinho no álcool, né? Exagerou no álcool. E aí pode, em primeiro momento, o álcool te desidrata, e aí você tem um efeito rebote de reter todo o líquido por como um mecanismo de defesa do corpo, ok? O segundo ponto que explica esse aumento repentino de peso na balança na segunda-feira é a formação de glicogênio muscular. O que é glicogênio muscular? O glicogênio muscular basicamente é uma fonte de energia que é utilizada de maneira rápida para você fazer alguns exercícios, para você fazer atividade física. E ele é armazenado principalmente no fígado e no músculo. E aí, quando você começa a comer mais carboidrato ali no final de semana, e glicogênio é uma reserva de carboidrato, você aumenta o consumo de carboidrato, aumenta a reserva de glicogênio muscular. E aí, o peso na balança pode aumentar de maneira repentina. E para a formação de glicogênio muscular, também é necessário água. Então, ao mesmo tempo que você constrói e armazena esse glicogênio, também há uma retenção hídrica intramuscular. Isso não é ruim, até porque se a gente for pensar nas estratégias de carb up, seja para um atleta de fisiculturismo ou para um maratonista, é muito importante a pessoa aumentar esse consumo de carboidrato justamente para aumentar os estoques de glicogênio para a pessoa performar no outro dia, no dia da prova. Mas, para você que não está competindo, chega no final de semana, aumenta o consumo de carboidrato, porque tem eventos sociais, tem casamento, tem pizza à noite, enfim, você aumenta bastante o consumo de carboidrato. O que acontece é que você aumenta seus estoques de glicogênio, aumenta também a retenção hídrica intramuscular, e isso reflete diretamente no peso na balança. E aí você vê 3 quilos a mais na segunda-feira e pensa o quê? Meu Deus, engordei. Então tenha atenção nisso. E o terceiro ponto, e não menos importante, é em relação à digestão. Como você aumenta um pouco o consumo de alimentos em geral no final de semana, o sistema digestivo pode estar trabalhando a mais para processar tudo isso. Isso também pode refletir um certo peso na balança. Então você tem que levar em consideração esses três pontos, que é a retenção hídrica, seja por aumento do consumo de sal. Você pode pensar também que a formação do glicogênio muscular por conta do aumento de carboidrato, e se você aumentou o consumo de sal, retém um pouco mais de água e o peso na balança aumenta, e você tem que pensar no processo digestivo. Então, esses três pontos acabam refletindo bastante no seu peso na balança. Mas o que eu quero alertar é que você não precisa ficar preso em peso na balança. Por quê? O peso na balança ele é muito, muito volátil. Ele não reflete a sua composição corporal, que no final das contas é isso que a gente tem que avaliar, que é a quantidade percentual de gordura, quantidade de massa magra, e o peso na balança, ele não vai refletir a sua composição corporal, apenas o peso, que é muito volátil, se altera facilmente. E ao longo do dia ele se altera, né? Tanto que no período da manhã você está mais leve e no período da noite você está mais pesado, e isso é natural, tá? Esses pontos é importante você ter em mente para você não se desesperar, para você não chegar na segunda-feira e pensar: meu Deus, eu joguei tudo fora, vou desistir, isso não é para mim. E isso acontece demais, acontece muito, ok? Então, Matheus, o que que a gente pode fazer para contornar esse tipo de situação?
Olha só, agora que entendemos que esse aumento de peso é principalmente água e não gordura, a chave é voltar para sua rotina normal. Não precisa compensar no outro dia, até porque você pode tornar o processo ainda mais desgastante. E quando você torna o processo desgastante, é muito provável que você desista no meio do caminho, tá? Então a ideia é que você consiga voltar para sua rotina normalmente, mas eu vou trazer alguns pontos que você deve dar ênfase para você conseguir voltar aos eixos, vamos assim dizer, tá? Como a gente sabe que grande parte desse peso que subiu foi por conta de uma retenção hídrica, o que que a gente deveria fazer? Aumentar a ingestão de água. Algumas pessoas podem achar que aumentar o consumo de água vai aumentar ainda mais a retenção hídrica, mas é muito pelo contrário. Isso acontece porque pensa o seguinte: o nosso corpo ele quer sobreviver e a água é fundamental para a vida. Então, quando você não está bebendo água, existe um hormônio chamado ADH, o hormônio antidiurético que é liberado. E esse hormônio antidiurético também pode estimular a liberação de um outro hormônio chamado aldosterona, que reabsorve sal e reabsorvendo sal, reabsorve mais água e aumenta a volemia. Agora, e aí você retém mais água e aumenta o peso. Agora, quando você bebe mais água, esse hormônio antidiurético ele é inibido por conta desse consumo de água constante. Dessa forma, você consegue eliminar mais líquido. E aí, aumentando só de você aumentar o consumo de água e inibindo esse hormônio antidiurético, ADH, você consegue eliminar uns 2, 3 quilos só de água. Olha aí que maravilha. Então, se você quer eliminar aquele excesso de peso que aumentou ali na segunda-feira, no pós-final de semana, aumente a ingestão de água, porque dessa forma você vai eliminar aí muito provavelmente uns 2 ou 3 quilos, ok? Segundo ponto, segue o plano. Volte para sua alimentação balanceada. O que não pode acontecer é você chegar na segunda-feira, ver aquele peso maior na balança e pensar que está tudo jogado fora e desistir. Ah, já que eu ganhei 2, 3 quilos ali no final de semana, eu vou desistir disso aqui, não é para mim, e vou meter o pé na jaca mesmo. Então tome cuidado. Da mesma forma que o peso sobe rápido, o peso também pode descer rápido se você voltar para os eixos. Então você viu que aumentou o peso no final de semana, aumenta a ingestão de água e volte para o seu planejamento alimentar, com alimentação saudável, consumindo frutas, fibras, proteínas, saladas, vegetais. Eu te garanto que você não vai sofrer com esse aumento de peso repentino, ou se aumentar, você sabe que também vai descer de maneira fácil, ok? Terceiro ponto, faça atividade física. Manter uma rotina de atividade física pode te ajudar a ajudar o seu corpo a voltar ao equilíbrio. Então, como a gente falou que grande parte do peso é retenção hídrica, quando você faz atividade física, você vai suar. Então, grande parte dessa retenção hídrica também vai ser eliminada pelo suor. E fazendo atividade física, você vai se beneficiar de N outras maneiras. Então, não deixe de fazer atividade física na segunda-feira. Eu sei que algumas pessoas que geralmente passam o final de semana bebendo álcool pode achar que segunda-feira é terrível, até porque muitas vezes você pode estar de ressaca, não é mesmo? Mas não deixe de fazer uma atividade física mínima que seja, nem que seja uma caminhadinha, mas não deixe de praticar atividade física, porque se você não engatar na segunda-feira, você na terça-feira você ainda vai estar descansando, aí quarta-feira já é meio da semana quase. Aí quinta-feira já não é dia, porque já tá mais pro final. Aí sexta você já começa a beber de novo. Então tome cuidado. Segunda-feira você tem que fazer atividade física, beber água e voltar para o planejamento alimentar ou para uma rotina de alimentação saudável. Isso é inegociável. E o quarto ponto é sobre dormir bem. Muitos dos nossos hormônios são regulados enquanto a gente dorme. Então, para você regular diversos hormônios que também estão envolvidos com a retenção hídrica, você precisa dormir. E o segundo ponto é que quando você dorme mal, você pode e vai aumentar a sua percepção de fome, o seu apetite. Isso acontece porque existe um hormônio chamado de grelina, que é produzido pelo estômago, e essa grelina
é chamada de hormônio da fome. E se você dormir mal, esse hormônio da fome chamado grelina vai estar aumentado no outro dia e a sua percepção, por consequência, sua percepção de fome, por consequência, estará mais alto. Então, durma bem, para você controlar o seu apetite, faça atividades para eliminar a retenção hídrica, beba bastante água e volte ali para sua alimentação saudável. E aqui eu vou deixar uma reflexão e planejamento, tá? Primeiro ponto, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você que está me ouvindo ou que está me assistindo. Quais foram as circunstâncias que te levaram ao excesso? Isso você tem que pensar muito bem. Por que que você está fazendo esse excesso ali de comer demais no final de semana ou beber demais no final de semana? Será que você está utilizando um alimento ou a bebida para fugir ou para tentar resolver algum problema? Todo excesso é a falta de alguma coisa. O que que você está tentando preencher? Será que todo final de semana está acontecendo? O que acontece muito com alguns pacientes meus, por exemplo, é que a pessoa vive numa rotina extremamente estressante de segunda a sexta e utiliza sábado e domingo para tentar fugir da realidade, bebendo álcool ou se afundando, comendo demais, mesmo sem fome, porque ela quer relaxar. E aí chega na segunda-feira estressada. E aí, de novo, passa a semana de novo se estressando, chega no final de semana, extrapola para tentar relaxar do meio de semana. Será que isso está acontecendo com você? Muitas vezes acontece e a pessoa nem percebe. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer aqui para você que está me ouvindo ou assistindo, como posso me preparar melhor para no futuro? O que que você poderia fazer de melhor para melhorar o final de semana, para não extrapolar novamente? Planejamento é fundamental. Eu sei que no final de semana a rotina tende a ser diferente do, do meio de semana, mas minimamente você sabe o que vai acontecer no final de semana. Às vezes você sabe que vai ter um evento no final de semana, então tenta se manter na linha no meio de semana. No final de semana de manhã, por exemplo, você se mantém na linha para quando tiver um casamento, um evento social, você não deixar de aproveitar esse momento. Você não precisa se privar desses momentos sociais, apenas aprender a lidar. E isso é difícil. Exige paciência e exige dedicação. Coisas que muitas vezes a pessoa não quer fazer, não quer passar por esse tipo de situação. E eu vou deixar aqui algumas considerações finais. É importante ter em mente que, da mesma maneira que o peso subiu rápido no final de semana, ele também pode descer rápido. Eu vou repetir isso de novo, por quê? Porque é comum das pessoas verem aquele peso na balança subir de 3 quilos a mais e desistir no meio do processo. E mal sabe, por falta de conhecimento ou de direcionamento de um profissional, mal sabe ele que é apenas uma retenção hídrica, que é facilmente resolvido com o aumento da ingestão de água e gasto de glicogênio fazendo uma atividade física, por exemplo. Até porque quando a gente faz uma atividade física, o glicogênio que você armazenou porque você consumiu mais carboidratos no final de semana, ele é gastado, ele é consumido, ele é utilizado para fazer uma atividade física, para realizar os movimentos. Então, se você faz atividade física, se você bebe água, o peso também vai descer rápido. E ter isso em mente é importante para você se manter constante e não se deixar abalar por conta disso, ok? Então, repassando alguns pontos aqui importantes que a gente falou aqui, beba água, volte à alimentação, faça atividade física e durma bem. Se você garantir esses 4 pontos ali após o final de semana, eu te garanto que você não vai sofrer, com esse aumento repentino de peso. E se sofrer, você rapidamente você vai resolver esse problema, ok? Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.